Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar retorno aos nossos estudos, né? E a gente vai dar uma relembrada nas últimas matérias que nós vimos, que é a multiplicação e divisão de números inteiros, tá? Vamos começar pela multiplicação. Quem quiser acompanhar, quiser algum apoio, começa na página 21 do livro. A primeira coisa que a gente vai fazer é relembrar a regra de sinais, né? Que a gente sabe que é diferente da de soma e subtração. Na multiplicação, o que a gente sabe? A gente está vendo aqui que nós temos dois sinais de mais multiplicando, a resposta fica mais. Dois sinais de menos multiplicando, a resposta também fica mais. O que a gente chega à conclusão aí? Que dois sinais iguais, a resposta sempre vai ser o quê? Positiva, né? Continuando, agora a gente está vendo sinais opostos. No primeiro exemplo está menos com mais, sinais diferentes, né? A resposta menos. No outro exemplo nós temos mais com menos, que sinais diferentes ficam menos, né? Então vamos finalizar essa parte. Como é que fica? Dois sinais diferentes, a resposta fica negativa, não é isso? Bom, vamos continuar. Aqui nós temos alguns exemplos. São exemplos simples, é somente para a gente terminar de entender a regra de sinais. A gente vai fazer a conta de multiplicação, fazer produto entre números inteiros, a gente faz o resultado do valor da multiplicação normalmente e aí lembra da regra de sinais para a resposta. Em letra A, por exemplo, nós temos mais 5 vezes mais 8. 5 vezes 8 dá 40. E mais com mais, a gente não é sinais iguais, então fica mais a resposta, né? Então, mais 40. Próximo exemplo, eu tenho mais 12 multiplicado por mais 6. Então, a gente vai multiplicar 12 com 6, 12 com 6 vai dar 72, e sinais iguais, resposta o quê? Positiva, né? Tá aí. Próximo exemplo, eu tenho menos 42 multiplicado por menos 3. E aí é o seguinte, a gente continua fazendo no mesmo jeito. 42 vezes 3 dá 126. Aí algumas pessoas ficam na dúvida, professora, mas eles são negativos. Mas volta lá na regra de sinais. Sinais iguais na multiplicação, a resposta é o quê? Positiva. Próximo exemplo, eu tenho menos 22 multiplicado por menos 5. 22 vezes 5 dá 110. Mas, de novo falando, sinais iguais. Sinais iguais, resposta o quê? Positiva. Então, 22 vezes 5 vai dar mais 110. Olha o nosso próximo exemplo. A gente tem aqui ao lado a resposta do valor, né? A gente sabe que 5 vezes 8 dá 40. Só que como nós temos sinais diferentes, a gente agora sabe que a resposta vai ser o quê? Sinais diferentes, resposta negativa. Então ficou menos 40. Olha o nosso próximo exemplo. 12 vezes 6 dá 72. Só que como são sinais diferentes, a gente sabe que é o quê? Menos 72. O próximo exemplo, mesma coisa. 42 vezes 3 dá 126. Como é um negativo e um positivo, sinais diferentes, pela regra de sinais diferentes, resposta o quê? Negativa. E a última aí, a gente já sabe que nesse caso vai dar menos 110, né? Aí confirmado. Bom, o que a gente tem que ter atenção? Todas as regras de sinais, você só pode responder usando dois elementos de cada vez. Então você faz uma conta de cada vez, ou seja, pega um cara com o seu cara seguinte. Então não esqueçam, a regra de sinais só pode ser feita de 2 em 2, né? Olha o primeiro exemplo. Nós temos aqui mais 5 vezes mais 8 vezes mais 10. Então, como é que a gente vai fazer aí? Então, primeiro a gente responde a primeira conta, mais 5 vezes mais 8, dá mais 40. O outro cara que a gente não usou, a gente repete, não é isso? Então, repetimos o mais 10. Então, ficou mais 40 multiplicado por mais 10. 40 vezes 10 dá 400. E como são sinais iguais, a resposta é positiva. Aí, mais 400.
Ó, o próximo exemplo. De novo, ó, tem mais de 2 caras, a gente só pode fazer de 2 em 2, né? Então, vamos pegar os dois primeiros. Menos 5 vezes menos 8 vai dar mais 40, ó, sinais iguais, resposta positiva. O outro cara que a gente não usou, a gente repete. E agora, finalizando, mais 40 vezes menos 10. 40 vezes 10 dá 400, só que como são sinais diferentes, resposta é negativa, tá? Então, ó, se vocês prestarem atenção, as duas contas são parecidíssimas, mas como tem sinais diferentes, o resultado também fica diferente, tá? Então, a regra de sinais, que fique bem claro, a gente só pode olhar de 2 em 2. Olha o próximo exemplo aí de baixo, tem 4 contas. A gente vai fazer de 2 em 2, tá? Primeira parte, 20 vezes 8. 20 vezes 8 dá 160. E como são sinais iguais, mais. Restante, a gente sabe que a gente tem que copiar, né? Porque não usou ainda. Então, continuando. Eu tenho mais 160 multiplicado por menos 6. 160 vezes 6 dá 960. E como a gente tem um cara de mais e um cara de menos, sinais diferentes, a resposta fica negativa, tá? Então, ainda tem esse último 4 que a gente não usou, né? Agora a gente vai usar. Vamos fazer a conta. 960 multiplicado por 4. Fazendo a conta de vezes, são sinais iguais. Como a gente são sinais iguais, a gente sabe que a resposta é o quê? Positiva, né? Então, o resultado final, 3.840. O que eu quero que vocês entendam, né? Só relembrem, na verdade, né? A gente, quando vai fazer a conta, só pode fazer de 2 em 2. Mas aí tem um macetinho, vou ensinar a vocês. Se a conta for todo mundo positivo, não importa quantas contas são, quantos elementos são, a resposta sempre vai dar positiva. Então, você olhou a conta, está todo mundo positivo, você sabe que a resposta vai ser positiva. Agora, se a conta for toda negativa, você tem que ver quantos elementos tem na conta. Olha esse exemplo aí. Esse exemplo aqui, a gente tem 3 elementos. 3 não é uma quantidade ímpar. Então, a gente sabe que, como são 3 elementos e deu negativo, a gente chega à seguinte conclusão. Toda vez que for todo mundo negativo e tiver quantidade ímpar de elementos, como foi esses 3 caras aqui, a resposta vai ficar o quê? Negativa. Agora, se você tiver todo mundo negativo, mas for quantidade par de elementos, olha esse caso aqui, são 4 números diferentes, 4 é par, né? Então, nós temos uma quantidade par de elementos. Toda vez que nós tivermos a quantidade par de elementos, a resposta fica positiva. Tá ok? Então, a gente sabe que a gente está só relembrando, né? Nós já vimos isso. O que a gente vai dar uma relembrada também? A gente vai lembrar que na questão da divisão, a regra é exatamente a mesma, né? A gente sabe que a regra da divisão de sinais é a mesma que a da multiplicação. Olha os nossos exemplos. Sinais iguais, ficou positiva a resposta. Ó. Mais com mais ficou mais, menos com menos ficou mais. Então, a gente lembra que, ó, 2 sinais iguais, resposta positiva. Aqui, ó, são sinais diferentes. Então, nós temos sinais diferentes e a resposta menos. Então, lembre-se, toda vez que tiver 2 sinais diferentes, a resposta é negativa. Então, ó, é idêntica à regra de sinais da multiplicação, tá? Multiplicação e divisão funciona com a mesma regra de sinais. Sinais iguais, resposta positiva. Sinais diferentes, resposta negativa. Aí a gente tem alguns exemplos aqui, né? Que a gente vai só conferir os resultados, só para ver, para mostrar para vocês que a regra de sinais é a mesma. Ó, fazendo a divisão, 75 dividido por 3 dá 25, ó, sinais iguais, mais. A próxima, lembra? Ó, é só uma lembrançazinha. Lembra que pode cortar esses zeros, né? Zero na mesma quantidade, na conta de dividido, pode cortar, tá? Então, ficou 140 por 20, a mesma coisa que 14 dividido por 2, que vai dar 7 positivo, ó, sinais iguais. Aqui também, ó, sinais iguais, resposta positiva. Do lado de cá, o exemplo é
Então, ó, nós temos sinais diferentes. Então, a resposta é negativa. O próximo exemplo. Só para lembrar para vocês que a gente só pode cortar um zero em cada um deles ali. Porque o 1200 tem dois zeros, mas 60 só tem um. Então, a gente só pode cortar um. Então, é 120 dividido por 6, que vai dar 20. Sinais diferentes, fica menos. E o último exemplo aqui, que são três elementos, está misturando multiplicação e divisão, é para mostrar para vocês que não muda em nada, tá? Vamos fazer a primeira conta. 42 vezes 3 dá 126. Como são sinais diferentes, a resposta é negativa. Agora a gente vai fazer a conta da divisão com 2, né? Então, 126 dividido por 2 vai dar 63. E como esses dois elementos estão negativos, sinais iguais, resposta positiva. Tá? Então, só para lembrar, ó, aqui ó, são elementos negativos. Lembra que da regrinha, do macetinho que eu ensinei. Quando a gente tiver todo mundo negativo, se for quantidade par de elementos, resposta positiva. Se for quantidade ímpar de elementos, resposta negativa. Como esses são dois caras, quantidade par, resposta positiva. Ok? Então é isso. Vocês têm aí a folhinha de exercício para vocês fazerem. Quem puder imprimir, imprima, senão não tem problema nenhum. Vocês podem copiar para o caderno e responder, tá bom? Não esqueçam que todos os cálculos, as respostas com os sinais, tá? E aí, vocês tendo qualquer dúvida, é só me chamar. Estou aqui para ajudar vocês, tá bom? Beijinho, até a próxima. Tchau!